Eu tinha uma crença de que eu tinha que servir o tempo inteiro as pessoas. Então, se alguém estava sentado no sofá, eu já ia fazer uma comida, quer uma água? Não, deixa que eu levo. O café eu levo para você. Eu estava servindo o tempo inteiro. Eu ia me encontrar com as amigas, deixa que eu cozinho. Deixa que eu cozinho. Eu ia fazer alguma coisa, não, deixa que eu faço. Eu tinha que estar servindo o tempo inteiro. Ah, Joyce, mas você tem o valor de servir. Sim, eu tenho o valor de servir. Só que atrás desse valor tinha um sabotador que, para que eu realmente acreditasse que eu era capaz e que eu conseguisse, e para me sentir incluída, pertencente a certos grupos, ou me sentir amada dos filhos e tal, fazia com que eu o tempo inteiro estivesse tendo que me sentir útil, usada, porque senão eu tinha o sentimento de que eu não era aceita, não era abençoada, não era bem querida. Entende? Então você observe se por trás da crença também você não tem esse sabotador agindo. Porque ao mesmo tempo que eu sempre quis servir, 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 também tinha uma outra crença que era: dinheiro não é fácil de ganhar, dinheiro não é fácil de ter. Lembra que eu falei lá no outro módulo? Por quê? Aí era a falta de merecimento. Porque se eu não trabalhasse muito, 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 me esgoelepar, sabe? Eu não era merecedora daquele dinheiro. Eu lembro muito de quando eu fazia alguns orçamentos e às vezes eu jogava um valor a mais e falava, essa festa vai dar mais trabalho, eu vou jogar mais um valor em cima aqui, porque eu sei que vai dar mais trabalho, é muito longe, é distante, tá, tá, tá. E a pessoa fechava numa boa a festa. Eu ficava com um sentimento de culpa, meu Deus, você está ganhando muito, e é muito dinheiro, você não pode ganhar tudo isso. Eu não me sentia merecedora, e aí o que que eu fazia? Eu pegava e distribuía parte do dinheiro com os garçons para lá para cá para diminuir a minha culpa. Então, dá uma olhada, porque por trás nós temos outros comportamentos, outros movimentos que nos levam a gente a ficar sem o dinheiro, a sentir-se culpado. Eu quero que você estude, ou tudo que eu estou falando aí, se acontece isso com você. E aí, quando eu comecei a perceber, ao longo, quando eu já fazendo essa formação com esse americano, eu comecei a perceber que eu tinha esses comportamentos, assim como eu estou falando para você aqui, que isso era uma coisa comum. E aí eu criei, então, um conjunto de ações e hábitos que faziam com que o meu cérebro me ajudasse a lembrar, né, todos os dias, que eu era a pessoa mais importante da minha vida. Então, quando hoje, por exemplo, alguém pede, Joyce, você pode fazer tal coisa para mim? E eu já sei, o meu cérebro já tem um comando aqui. Joyce, você é a pessoa mais importante. Isso vai de acordo com os seus objetivos, as suas coisas? Você gostaria de fazer? Isso você faz porque você quer ou porque você quer se sentir a boazinha, a amado, você quer se sentir pertencente àquela pessoa? Qual dessas respostas é? E aí eu me faço uma pergunta: qual dessas é? Se você escolher, é porque você está escolhendo com consciência, porque você quer isso, não por isso. Não por aquilo. E eu comecei a me trabalhar todos os dias nesse quesito. Por que você diz sim? Por que você diz não? E eu comecei a aprender a dizer não. Não para o outro, e sim para a minha pessoa. Percebe? Então, quando eu comecei a fazer isso, a minha autoestima começou a melhorar, o meu amor próprio começou a ressurgir, porque eu comecei a me valorizar. Porque a crença de merecimento vai fazendo com que você fique cada vez mais pequenina, sabe? É a síndrome da pequenez. É a síndrome sabe, do diminuir-se. Então, isso é muito importante você aprender já desde o início e você se posicionar todos os dias da sua vida, sabe? Como será meu dia hoje? Quantos não eu vou dizer e quantos sim eu vou dizer? Eu vou dizer os não para quem? Eu vou dizer os sim para mim? Então, essa foi uma das ações diárias que eu coloquei no meu dia a dia, e você pode fazer isso com você também. É simples, não é? Só você seguir aqui minhas orientações. E na liberdade espiritual, que é uma das que eu precisei me reconectar comigo mesmo para me ajudar, eu comecei então a fazer pequenas meditações diariamente, porque eu me sentia desconectada do mundo, né? E essas meditações também você pode fazer. Tanto é que eu vou deixar aqui uma, uma reprogramação mental. Isso vai fazer com que você pare os minutos e você se ouça, né? Você se observe, observar seu corpo. Quando você observa o seu corpo faz, ai, que delícia, ela está me vendo. É assim que funciona. Pare uma hora e faça esse teste. Vai lá na cama, deita
Imagine que você está na sua frente, olhando para o seu corpo, você de olhos fechados, você respira e você olha para o seu corpo e você fala: Nossa, que corpo lindo! Olha como ele está relaxando, olha como ele tá se soltando, como ele está leve, ele é tranquilo, relaxado. Observe para você ver quando você faz isso, como você é um observador olhando para o seu corpo, a alegria que brota aí dentro de você. É como se o teu corpo agradecesse e falasse: Uau, ela está me olhando. Porque você tem esse corpo, que esse corpo, ele nada mais é do que o veículo que leva a sua consciência. Você é apenas uma consciência, mas ele é o veículo que te leva e que te traz as mensagens pela emoção, percebe? Então você precisa honrar, agradecer o seu corpo. Tá? Essa é mais uma dica que eu coloco todos os dias aqui. Então, eu medito. Ontem à noite mesmo foi uma coisa muito interessante. Eu tinha me proposto a fazer várias ações durante o dia e eu fiz. Quando eu deitei na cama, me veio um sentimento de gratidão, mas tão grande, tão assim, ó, leve, tranquilo, sabe, de agradecer por todas aquelas etapas que eu consegui concluir. E isso, assim, me fez eu dormir tão bem. Esse sentimento, ele tem que ser genuíno. Ele tem que ser único, sabe? Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que brotar aqui dentro de você. Então, você vai perceber quando isso acontecer, mas para isso você precisa fazer várias ações que eu estou falando aqui. E aí, falando ainda da crença da espiritualidade, olha o que que acontecia comigo, que também eu quero falar para você todas as minhas histórias, as minhas experiências, para que você leve para você aí, tá? Então, a minha mãe sempre falava o seguinte: quando eu era jovem, ela dizia assim: era catequista, eu já trabalhava, já era costureira na época, né, já com 15 anos, e ela falava assim: Olha, filha, quem, quem não deixa o sábado para o Senhor, para ir à igreja e o domingo, quem trabalha aos domingos perde tudo na segunda. Por quê? Porque domingo é feito para descansar. Domingo é dia de ir na missa, domingo é de honrar o Senhor, e que você trabalhou no domingo, você vai perder na segunda. Ok, ela me falava isso, eu lembro isso desde criança. Só que a minha autoprofecia, veja que o inconsciente faz você fazer o quê? Eu tinha um negócio onde o período que eu mais trabalhava era quando? Domingo. Festas infantis, festas de casamento, festas, padaria. Então, o tempo inteiro eu trabalhava no domingo. E enquanto eu trabalhava, na minha cabeça falava: Meu Deus, amanhã não, para que eu estou trabalhando? Meu Deus, eu me sentia culpada, parecia que eu ia receber um castigo de Deus. Eu falava: Meu Deus, amanhã eu vou perder tudo, vou perder tudo. Dito e feito, na segunda-feira, o que que acontecia? Ou era um motor que estragava da padaria, ou era um carro que batia, ou era um cliente que não pagava. Algo acontecia para que eu perdesse o lucro daquele domingo. Era fato, gente. Então, por quê? Porque eu estava aprisionada nessa crença espiritual, percebe? E por que que eu tinha isso? Porque eu só comecei depois que eu estudei, que eu comecei a perceber que eu estava agindo e me movendo dentro de uma crença. Então, observe quais são as crenças espirituais que estão ali te aprisionando, porque eu estava condicionada a isso. Então, para entender como funciona tudo isso, sabe, eram imposições sociais ou da minha família, sabe, da própria religião, né? E que a gente tinha que acumular bens, que tinha que trabalhar duro, sabe? Porque o meu pai falava assim: trabalhe muito, tem que trabalhar duro para você ter dinheiro para quando você ficar velha, você ter dinheiro para doença. E eu já estava criando aquela doença, eu já estava sempre doente. Então, eu não tinha tempo para estar comigo, eu não tinha tempo para fazer as coisas. E quando eu percebi que a crença dele de que ele precisava trabalhar muito para ter dinheiro para o futuro, para a doença dele, e que quando ele foi diagnosticado com Alzheimer, o médico falou: o senhor não trabalhou duro para agora o senhor, quando ficar velho, ficar doente, usar seu dinheiro? Foi assim, ó, tuf, parece que uma cápsula entrou dentro de mim e falou: Cara, você está fazendo igual, acorda.
E eu precisei realmente acordar para isso. Falei, não, essa realidade eu não vou criar para mim, de jeito nenhum. Foi aonde eu virei mais uma chave, aonde eu destramelei mais uma crença, foi nesse dia quando o médico falou isso. Então, eu quero que você olhe para você. Se você tem alguma crença dessa, se está, mesmo inconsciente, você percebe que você tem alguma ação que você está fazendo inconsciente que te leve à possibilidade de você ter uma crença inconsciente dessa aí. Tá? E aí você vai já anotando nesse caderno do eu para que a gente possa trabalhar. E eu vivi, então, nesse conflito que eu acabei de falar para vocês aí do domingo, do trabalho, sabe? E eu escutava muitas dessas brigas internas comigo. Eu ouvia, sabe? Eu ouvia o chamado para eu olhar para isso várias vezes. Sabe, o meu dia era um inferno de tanta coisa, mas eu não dava atenção para esse chamado interno. Então, às vezes, eu tinha essas vozes que me falavam, mas abafava, fazia cara de bonita, de tá tudo bem, sabe? Porque a gente disfarça muito bem, né? Então, uma pessoa, quando ela é livre espiritualmente, ela não é escrava das suas próprias emoções, percebe? Eu era escrava das minhas emoções. Então, para que a gente realmente seja livre, a gente precisa ter a liberdade financeira, liberdade espiritual, a gente precisa se libertar desses pensamentos, porque eu era escrava da minha própria prisão, percebe? Eu era escrava, eu vivia de forma que eu não sabia, é, eu sabia a vida que eu queria viver, mas eu não sabia como fazer para viver aquela vida, porque eu recebia os insights, os chamados, mas eu não dava atenção. Eu tinha relacionamento abusivo, sabe? Eu convivia com pessoas nos meus negócios que me sangravam, né? Todos os dias, minha energia me traiu, mas eu tinha mais medo do que coragem de fazer uma mudança. O medo era maior do que minha coragem, né? E pelo amor dos meus filhos, eu acabava ficando nesse sistema e isso só ia me enterrando cada vez mais. Mas isso tudo é falsas justificativas, tá? Então, quando eu falo assim, é para os meus filhos que eu faço, é falta de justificativa, é falta de isso é justificativa, é um monte de justificativa, eu quero dizer, e é falta de coragem que de ter uma ação de fazer uma mudança, porque eu estava sendo guiada pela circunstância e sendo escrava de tudo e de todos, mais ou menos assim. Então, isso não é liberdade, isso é escravidão. É uma escravidão dos pequenos prazeres. Porque, né, mas você ainda tem isso, tá bom, né? Não, mas se contenta, tem gente que nem tem isso. Não, você está reclamando de barriga cheia. Percebe que são pequenos prazeres e você vai ficando dentro dessa escravidão? E eu vejo muitas mulheres que são escravas das suas próprias crenças, muitas, assim como eu era, morrendo de medo da punição, da privação, do julgamento, sabe? Colocando isso como tudo isso que eu acabei de falar como uma bússola, né, para todas as ações delas. E na verdade não é isso, porque assim elas deixam de agir conforme a consciência, conforme a essência delas, conforme a essência espiritual, e elas entram em conflito cada vez mais consigo, né, levando uma vida repleta de sofrimento, porque era assim que eu levava a minha. Então, você pode dizer, mas e daí, Joyce? Como é que você faz para resolver isso, então? Eu vou te dizer o que eu fiz, né? Que são o que eu já acabei de te falar, são as meditações, a reprogramação mental, e isso só pode fazer, isso você só vai atingir um nível de evolução quando você busca esse autoconhecimento, você busca a se conhecer, a se desenvolver, a capacidade de você se observar em todos os aspectos. Então, o saber, né? O conhecimento de quem realmente você é, sabe? E ele é um trabalho árduo, não é uma coisa muito simples, não. Você precisa estar disposta a querer trabalhar sobre você, a conhecer você mesma, né? Mas como é que eu posso começar isso para ser livre, né? É o que você já está fazendo aqui. Agora, se pergunte nesse exato momento alguma coisa dessas coisas que eu falei aqui. O que causou em você? Que sensação você sentiu? Te irritou? Você ficou com medo? Anote, porque isso já é uma bússola, já é
uma mensagem que você está recebendo, aqui um ponto para você melhorar, aqui um ponto para você olhar. Se questione o porquê, não se contente com respostas superficiais, mas entra lá dentro de você, né? Com vontade de descobrir mesmo quem você realmente é. Você precisa fazer essa imersão aí dentro de você. E aí você pode começar com as meditações, você pode com os pensamentos positivos, sabe? Novos pensamentos que você vai aprender também, sabe? Então, você não tem, você vai ver que quando você começa a fazer esse mapeamento e essa busca para dentro de você, você vai ficar impressionada com a quantidade de lixo que transita aí na sua mente, sem parar o tempo todo. São mais de 70 mil pensamentos dia. Então, todo esse lixo você move e ele está guiando você. Ele está guiando você para, sabe, é igual um cão que vai, que corre de um lado para o outro atrás do próprio rabo. É mais ou menos assim. Então, enquanto. E pior, né? Tentando morder você, mais ou menos assim. Ele está tentando morder você, esse cão. Então, a solução é você começar a fazer as reprogramações, sabe? Fazer os encontros com você mesmo, aqueles pequenos minutos, janela de tempo que você tira ali, sabe? Intencionada para você. Você precisa entender de uma vez por todas que a mulher que está aí dentro de você, você vai precisar matar essa mulher, você vai precisar deixar morrer essa mulher para deixar a outra viver. É simples assim. Você vai precisar fazer esse exercício.